estudantes do quinto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Na aula de hoje nós vamos falar sobre mídias digitais. Então anote a data de hoje, o tema da aula e também, se possível, se organize com esses materiais aqui. Eu vou dar um tempinho para você se organizar aí. Então, gente, para falar um pouquinho melhor sobre mídia digital, eu vou usar aqui a colagem, que é uma técnica, um procedimento que a gente já viu em aulas anteriores. Então, a gente vai rever algumas coisas e ampliar essa ideia do que é uma mídia analógica para a mídia digital. Então, vamos começar primeiramente definindo uma colagem analógica. Então, observem na tela, eu vou ler aqui para vocês o que é uma colagem analógica. É um procedimento técnico antigo na arte. É incorporado na arte do século XX a partir do cubismo e logo após pelo construtivismo russo, então que são dois movimentos modernistas. Abriga no espaço do quadro elementos retirados da realidade, como pedaços de jornal, papéis de todo tipo, tecido, madeira, objetos e outros. Usa como procedimento sobre os elementos recortar, colar, justapor, sobrepor, fragmentar, encaixar, etc. Explorando sempre transparências, opacidades, texturas, cores, proporções e aí por diante. Então, tudo aquilo que o artista está trabalhando naquele momento, as ideias que vêm, ele está fazendo toda essa gama de procedimentos e usando da técnica da colagem. Logicamente, quando a colagem é analógica, nós estamos trabalhando e manipulando os materiais concretos, o jornal mesmo, a imagem do jornal, a imagem da revista, ou outros objetos que ela possa ter, como pedaços de tecido e aí por diante. Como é o caso aqui dessa obra do Pablo Picasso. Nós também já vimos ela anteriormente e trata-se da natureza morta com cadeira de cana. Então, aquele trançado ali, então são fibras de cana. Então, a gente já viu, inclusive, que se trata ali de uma imagem que fragmenta vários pontos de vista. Por exemplo, aqui nós temos uma vista superior de uma mesa. Então, possivelmente aqui em um café da manhã, vocês conseguem perceber ali, além da cadeira, que tem aquele trançado, palavra jour, que significa diário em francês, remetendo à ideia do jornal,
Outras imagens ali, desenhos, né, pintados, como o copo, a jarra, também uma faca, uma fruta cítrica ali, possivelmente um limão. Então, conforme o nosso olho vai percorrendo a tela, nós vamos encontrando esses elementos. Então, o cubismo, como falamos, ele traz ele instaura no processo da colagem, ou melhor, da pintura, né, nessa superfície, a colagem, desses objetos do cotidiano, desses objetos da realidade concreta. Também aqui destaca-se o uso da corda e a forma oval desse trabalho. Também falamos aqui sobre as instalações. E considerado o pai da instalação é o Kurt Schwitters, né? Esse artista que também trabalhou e explorava a colagem. Vejam aqui que essa colagem também é abstrata, em que ele usa ali uma luz no centro, né? Então a composição também passa por esse pensamento sobre a cor, a luz, também os objetos que ele vai colando ali. É através desse procedimento que o Kurt Schwitters vai chegar na instalação. O que é instalação? É a disposição de objetos no espaço tridimensional. Então, como uma colagem acontece no bidimensional, normalmente, num plano, aqui a instalação ela ganha o espaço como um todo, o espaço, né, que a gente habita. Nesse caso aqui, ele cria a Mesbal, que na verdade é uma palavra aleatória, é um recorte de um trecho de uma palavra e também sobre casa. Então, é uma palavra que ele criou, né? E essa imagem que nós estamos vendo é a reprodução desse espaço, porque ele fazia isso no ateliê dele, e à medida que ele ia coletando outros materiais e objetos, ele ia mudando a forma dessa instalação. Então era um trabalho muito vivo e dinâmico, em que o artista ia manipulando esse espaço. Aqui a gente vê a reprodução a partir de fotos, conseguiram recriar uma versão, digamos assim, dessa instalação e apresentaram aqui numa galeria no museu. Além da colagem propriamente, né, e da instalação que se apropria do conceito, nós podemos pensar a colagem como processo. Como assim? Nós vamos agora para um campo mais teórico. Se formos pensar, por exemplo, no trabalho da Tarsila do Amaral, aquela artista que nós já vimos lá no início, na primeira e segunda aulas, né, inclusive essa obra estava lá, o Vaporu, nós podemos pensar naquele movimento que a Tarsila cria, o movimento antropofágico, que consistia em se apropriar da cultura do outro, né, degluti-la e, somando a sua cultura, transformá-la em outra coisa. Então era um pouco dessa ideia do movimento antropofágico que estava deglutindo a cultura europeia, né, e todos aqueles movimentos de vanguarda, os modernistas, ela se apropria disso e tenta colocar aqui elementos de uma brasilidade. Então a gente pode pensar nesse procedimento da Tarsila como uma ideia de colagem de teorias, certo? Que também acontece aqui com o Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos ficou muito conhecido por criar as baquianas, né, que foi uma série de músicas, enfim, que ele cria inspirados em Bach, mas também trazendo elementos da cultura brasileira, como o folclore e a cultura popular. Então a gente vê nas composições do Villa-Lobos essa colagem de estilos e também de ideias. Aqui agora a gente vai ver um pouquinho na prática um outro trabalho que também se apropria da estética da colagem. Aqui no caso é um trabalho de música. Nós vamos assistir e depois eu falo um pouquinho sobre ela. Vamos lá.
Então, essa obra, essa composição é do John Cage, também um músico que a gente já conhece, ter visto de outras situações aqui, né? E o John Cage trabalha muito essa linha experimental na música. Nesse trabalho em específico, que é uma paisagem imaginária, era assim que ele chamou essa série, essa é a número 4, e ele faz o quê? Ele coloca um rádio para cada dupla de músicos, aqui são 24 músicos, com 12 rádios, para que eles façam essa peça de modo a sintonizar os rádios. Então é uma música que jamais poderá ser repetida, porque o John Cage tinha esse elemento como um elemento compositivo, estético, né, o aleatório. Então percebam que jamais essa música poderá se repetir. Depende das estações que eles vão sintonizar naquele momento e somente naquele momento. Agora nós vamos fazer o seguinte. A gente já falou bastante aqui sobre a colagem, tanto como procedimento técnico quanto procedimento teórico, e também vimos na prática na música. Mas nós vamos voltar aqui para as artes visuais, vamos pensar aqui em criar uma colagem analógica com elementos do cotidiano. Você pode se apropriar aí de imagens de jornais, revistas ou impressas, né, como você preferir. Também outros elementos, tecido, o que você tiver aí que remeta ao seu cotidiano. Eu vou dar um tempo aqui para você tentar criar uma colagem com aquilo que o cotidiano possa te remeter. Vamos lá.
Bom, se não deu tempo de terminar agora, não tem problema, você pode retomar em um outro momento. Lembra que no início da aula eu falei que nós iríamos pensar sobre as mídias digitais e a partir da colagem como exemplos, né, de uma mídia analógica que também hoje em dia existe no digital. Nós vamos ver um vídeo que mostra esses mesmos procedimentos que a gente usou para criar uma colagem analógica no digital. Existem vários softwares e programas em que é possível criar uma colagem digital, né? Photoshop, CorelDRAW, Illustrator e aí por diante. Ali tem uma listinha, inclusive, que você pode ver. Nesse vídeo é só uma demonstração, mas vejam que aqueles procedimentos estão presentes, né? O justapor, sobrepor, encaixar, até a transparência. Aqui também o autor vai usar algumas palavras. Então perceba que tudo aquilo que a gente já se referiu anteriormente e vocês de repente fizeram na colagem analógica está presente também na colagem digital. Vamos assistir o vídeo. I'm not wrong, am I? Everything is changing. I'm not wrong, am I? Everything is changing. Everything is changing. Everything is changing. I'm not wrong, am I? Everything is changing. I'm not wrong, am I? The do-last redemption. Everything is changing. Everything is changing. The do-last. I'm not
que nesse caso o autor usa o Adobe Illustrator, que é um poderoso software de edição de imagens, né, de editoração. Mas tem outros softwares mais simples, que também são possíveis de extrair outros recursos, né? O Paint, por exemplo, que já vem instalado em muitas máquinas, o próprio Google Fotos ou Instagram permitem ter recursos para você conseguir fazer uma colagem, né? Tem bastante vídeos demonstrativos pela internet também. Quando você puder, sob a supervisão de um adulto, você pode explorar também as possibilidades. Bom, a colagem digital, né? Então, quando a gente estava trabalhando com a colagem analógica, nós tínhamos ali os materiais na nossa mão. E agora nós temos o mouse ou os dedos na tela tentando criar essa composição, porque aquelas imagens já não estão mais na nossa mão, estão na tela, certo? Então, isso muda. Eu trouxe aqui, então, algumas definições do que são as mídias digitais para a gente entender um pouquinho disso. Conforme está na tela, mídia digital é o oposto de mídia analógica. Enquanto a analógica está configurada por uma base material, nas mídias digitais o suporte físico praticamente desaparece e os dados são convertidos em sequências numéricas ou de dígitos. Por isso o uso do termo digital. Então, quando você tinha, por exemplo, um disco de vinil com sulcos e a agulha passava sobre eles e gerava o som, no digital isso já não é mais assim. Nós temos uma sequência numérica de informações. O mesmo acontece com imagens e texto. Tudo é uma programação numérica, né? E aí, por isso, digital, são dígitos. Ali, a última linha diz que o termo mídias digitais é, às vezes, intercambiado com nova mídia, novas mídias, novas tecnologias e outras expressões que derivam dela. Então, quando a gente ouve falar em novas mídias, mídias digitais, tudo é a mesma coisa, tá? Vamos ver agora um pouco mais a fundo isso na música. Como você costuma ouvir música? No rádio, no computador, no celular, né? E o que muda? E o que já mudou ao longo da história? Voltando um pouquinho na história, para a gente entender, tudo isso começa com a Revolução Industrial. Existia música antes da industrialização? Claro que existia. Mas lá no século XVIII, na Europa, começa todo esse processo de industrialização e desenvolvimento tecnológico que vai, de certo modo, também afetar a música. Afeta a sociedade como um todo, né? Então a gente tem ali já nas imagens, por exemplo, essa mudança daquilo que era uma paisagem rural para uma paisagem urbana. Começam a surgir os grandes conglomerados, as cidades, as pessoas começam a se estabelecer em volta das fábricas, das indústrias, e assim surgem as grandes cidades. Também com a industrialização foi possível criar novos aparatos tecnológicos e cada vez mais rápido, né? Então a gente tem uma infinidade de aparatos que servem para reproduzir imagens, som, texto e até se comunicar. Na música, qual que é o impacto disso? Então, antes de ser possível reproduzir uma música em qualquer tipo de aparelho, num rádio, numa vitrola ou no celular, as pessoas só ouviam música naquele ambiente que ela estava sendo executada. Então você tinha que ir e a música era um evento. A partir da industrialização, quando as pessoas começam a conseguir gravar a música, você transforma a música num produto, né? E é possível comprar música em forma de disco, hoje em dia em forma de MP3, ou ouvir até a partir de sites de streaming, né? Então essas relações vão mudando cada vez mais, logicamente, de acordo aí com o nosso contexto social e tecnológico. Também essa parte de desenvolvimento tecnológico começa aqui com um desses grandes inventores, o Thomas Edison, né, que em 1877 ele cria o fonógrafo. Então o fonógrafo era essa máquina capaz de gravar o som, de criar então esses sulcos e registrar esse som sobre uma mídia, seja ela qual fosse. Então a invenção do fonógrafo e dos cilindros de música, a invenção do gramofone, do disco, outros tipos de mídia de gravação, né, de reprodução e de comunicação, vão transformar a música em música de mídia. Hoje em dia, por exemplo, nós temos todas essas mídias ao nosso alcance. Outro detalhe interessante é o alcance dessas mídias. Cada vez mais você tem mais pessoas usando dos mesmos aparatos
e ouvindo as mesmas músicas, coisa que era muito difícil. Tem coisas positivas que acontecem a partir daí, como o contato com outras culturas. Tem coisas negativas, como a padronização de determinadas músicas por conta aí, de questões de comércio, de mercado. Mas tudo isso faz parte do nosso contexto. Temos que ter, logicamente, a nossa leitura crítica para entender tudo isso. Aqui, né, a música nas diversas culturas e essa possibilidade de aculturação, e a música vai sofrendo transformações também a partir desse contato entre as diversas culturas. Outro detalhe aqui, e já que a gente pensou na colagem, é o remix na música. Então a gente pode pensar o remix como uma forma de colagem. O termo remix surgiu lá na década de 70, juntamente com os DJs. Um remix é uma música criada pelo DJ a partir de pedaços de outras músicas. Era a prática do sampling, do mashup, que estava sendo incorporada no mundo da música, do hip hop, do rap, da disco, entre outros gêneros. Então, o remix até hoje é muito comum, né? Então tem mais aí de 50 anos desse tipo de prática. Agora eu vou passar um outro exercício a partir desse aplicativo em que é possível a gente criar alguns remixes. Logicamente, nós estamos lidando aqui com um banco de dados que já tem uma seleção de sons, mas ao passo que a gente pode gravar, a gente sempre pode mudar também a forma que a gente está executando esses sons. Então, trata-se do Incredibox, que é um aplicativo web, né? Então é possível experimentá-lo a partir do navegador. Antes, a gente vai ver aqui um vídeo, tá, que explica como ele funciona, e em seguida nós já vamos deixar um tempo aqui para a atividade. Vamos lá então. Vamos lá então, no navegador de sua preferência tem que digitar Incredibox, tá? Como está ali escrito. Aqui é a interface do programa, tá? Aqui eu vou colocar em experimente a versão web, não a baixar o aplicativo. Porque a gente vai usar aqui mesmo no navegador, tá bom? Ele vai para essa interface que está carregando. Apareceram 8 personagens. Os 4 embaixo, eles estão bloqueados. Então eu vou escolher esse de cima. Vai carregar uma nova interface. Vai aparecer o play. Eu vou clicar nele. Aí. E agora temos aqui 7 personagens. Vejam que eles estão sem roupa, tá? E aqui eu tenho 20 opções de sons. 20 opções de sons que eu posso aqui colocar sobre o personagem. Então eu vou arrastar sobre ele e ele já começa a tocar o som. Eu clico e ele silencia. Clico de novo e ele volta a tocar o som, tá bom? Posso arrastar para baixo e eu tiro o som que estava sobre ele. Posso pôr outro. Clico e deixo ele em silêncio. Posso arrastar e tirar dele novamente. Aqui nós temos 3 botões, tá? O botão de reset serve para resetar os sons que eu coloquei, ó. Posso clicar ali, fecho o anúncio e agora vejam, voltou ao zero, ao início. O alto então vai tocar algo pré-definido ali, tá bom? E o REC é para gravar. Então eu posso colocar aqui, eu vou colocar toda essa primeira fileira de sons aqui nos 7 personagens. Vejam que eles já começam a tocar imediatamente. Eu vou silenciar todos, porque eu posso pensar numa sequência que eu queira. Vou começar a gravar. E agora eu vou liberando os sons conforme, né, eu vou pensando aqui uma composição. Você pode pensar em que momento você vai tocar esse ou aquele, tá? Observem ali em cima que tem um sinal de pause que fica um loop constante ali. Significa quando inicia o loop daquele som, porque os sons aqui, eles são curtos e eles ficam repetindo. Vou tirar aqui e vou mudar. Então durante a execução eu posso ir trocando os sons também. Vejam que ali em cima está gravando. Nessa versão grátis eu tenho
até 3 minutos de gravação, tá? Se eu quisesse fazer um som mais longo, aí eu precisaria adquirir a versão paga. Vou mudar uns sons aqui para ver o resultado. Então a ideia é brincar com essas possibilidades, tá, gente? De tirar, de reconectar, colocar outro, tá bom? Então, chegando ao final aqui da composição, tá? Eu posso escolher o que eu vou fazer com ela. Posso salvar ela, eu coloco o nome de usuário, coloco o nome da música, vou por teste e vou salvar. Fecho o anúncio e agora vai aparecer algumas opções de salvamento, que eu posso compartilhar ou exportar. Exportar é só na versão paga, tá bom? Então aqui eu vou mandar para o meu e-mail e quando eu quiser ouvir essa composição que eu fiz, eu acesso o meu e tem um link lá, tá bom? Então é isso, a ideia é se divertir aqui, experimentar, brincar um pouquinho e também, por que não, fazer aí uma composição musical. Então, aqui vimos o funcionamento do aplicativo, você vai ter que ir explorando ele para entender como funciona, certo? Então acessa conforme foi indicado, eu vou dar um tempo agora para você explorar esse aplicativo, até se conseguir gravar uma composição aí vai ser bem legal. Vamos lá.
Bem, gente, na aula de hoje, então, vimos a mídia digital a partir de duas perspectivas, né? A primeira delas, sobre a colagem. Então, começamos a aula falando da colagem, todo esse percurso da colagem enquanto mídia bidimensional, analógica, depois instalação, depois a colagem como um procedimento teórico também, né? E depois fizemos uma colagem analógica, pensamos na colagem digital como uma possibilidade para explorar em um outro momento, e depois vimos a música em todo esse percurso dela até se tornar música de mídia, né? E principalmente agora pensando nas mídias digitais. Eu espero que você tenha gostado da aula, foi bastante coisa, foi bastante corrido aqui. Até logo!